pessoal, tudo certo? Estamos começando mais uma revista aqui na sua TV Câmara de Salvador. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, esse espaço aqui é todo nosso. Bora conversar sobre nossos assuntos? Pois é, hoje a gente vai trazer uma história de uma pessoa que ganhou muita notoriedade nos últimos dias, mas a gente quer conhecer um pouco mais da vida dessa mulher nascida e criada na Ilha de Maré, primeira vereadora quilombola eleita em Salvador, também a marisqueira, pescadora e se tornou uma importante voz na defesa dos direitos das comunidades tradicionais e das mulheres quilombolas. Ela tem mais de 30 anos de ativismo, integra o MPP, Movimento de Pescadores e Pescadoras, o coletivo Mulheres das Águas, além de várias outras lutas pela preservação ambiental e pelos direitos das comunidades pesqueiras aqui da Bahia. A ambientalista do Quilombo Porto dos Cavalos, na Ilha de Maré, começou seu ativismo por uma razão pessoal e urgente. A filha dela foi uma das muitas crianças afetadas pela contaminação por metais pesados nas águas da Ilha de Maré. Foi assim que ela aprofundou suas pesquisas e ações em defesa da saúde e do meio ambiente. E aí, meu amor, não parou mais. E é justamente para conhecer um pouquinho mais sobre essa história é que a gente recebe aqui no estúdio das revistas a Mulher das Águas, como ela mesma se define. Eliete Paraguaçu, vereadora eleita pelo PSOL aqui em Salvador. Então, seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem. Gratidão aí por essa oportunidade de falar sobre a luta das Mulheres das Águas. Um prazer nosso receber você aqui, te conhecer, nesse espaço que você vai vir, vai frequentar muitas vezes a partir de agora. E com certeza também, como eu disse na abertura, a gente não para mais, né? Mas antes da gente falar das suas lutas, da sua entrada na política, sobre isso tudo, eu acho importante que as pessoas conheçam um pouco mais de você. Fale pra gente um pouquinho sobre sua infância, onde você nasceu, onde você cresceu, como era a sua relação com sua família, suas principais referências. Então, gente, eu queria agradecer por essa oportunidade de falar sobre a luta, falar sobre mim, mas também falar sobre a luta coletiva das Mulheres das Águas. Eu sou filha de um pescador e de uma marisqueira lá da comunidade de Ilha de Maré. Sou uma mulher do mangue porque minha trajetória de vida sempre foi muito embrenhada nas áreas de manguezais. E no futuro eu fui sendo forjada na luta contra o racismo ambiental no território de Ilha de Maré. O território de Ilha de Maré é um território de pescador, marisqueira, é um território quilombola. É um território mais negro da cidade de Salvador, é o território que tem mais quilombo. Também é um território que tem mais anemia falciforme, é o território que tem mais albino na cidade de Salvador, então é um território diverso. E eu, na década de 90, com formação da pastoral social, eu fui me envolvendo e acabei me apaixonando pela formação que aquela instituição trazia para o território de Ilha de Maré. Com que idade você tinha? Acho que eu tinha 17, 18 anos na época. E aí eu fui vendo que aquela formação era o que me interessava. Eu sabia que eu era uma defensora, mas eu não sabia que era porque a gente não passava por esse processo de formação. Ilha de Maré sempre foi um território esquecido da política pública. É um território petrolífero. A comunidade, por exemplo, que eu moro, tem 21 poços de petróleo. De um lado, casa de supapo, do outro, poços de petróleo. E eu sempre achei que aquilo era injusto, mas também naquele processo de negação de direito, de desconhecimento da política pública e dos direitos que aquele território tinha, para mim era normal dizer que eu morava na comunidade que tinha poços de petróleo. E aí a formação da Pastoral dos Pescadores, ela consegue fazer desaguar em mim o desejo de justiça social, né? E eu achava aquilo uma violência contra o nosso território, mas não sabia a quem recorrer. Então, eu sempre fui uma menina brigona, desobediente, em especial com meu pai e minha mãe, porque eu achava que eu deveria fazer justiça, mas não sabia como. Então, a pastoral ela chega e nos forma e a gente vai se aquilombando no território quilombola, né? E aí a gente consegue denunciar a falta da política pública num território de Ilha de Maré, pensando na perspectiva que não era só o território de Porto, e sim toda a ilha.
e a gente consegue se organizar enquanto movimento, enquanto Conselho Quilombola, enquanto colônia de pescadores, e aí a gente consegue ganhar o mundo. Para a gente, tivemos muita dificuldade de denunciar o racismo ambiental na cidade de Salvador, porque ali sempre foi um território que as pessoas chegavam e só ia buscar o voto, e depois esquecia daquele território. E aí a gente disse a forma de a gente garantir a política pública fazendo luta social. E aí para a gente foi muito importante pontuar, primeiro, organização comunitária, e depois a gente foi discutir a educação, discutir a saúde, discutir a política pública de um território explorado pelo petróleo, de royalty, e, no entanto, casa de supapo, fome, miséria, que eu digo a fome a partir de falta de outros alimentos, ou seja, a gente produz nas águas e produz na terra, mas a gente sentia falta de outros alimentos. Então, aí, quando a gente fala de um território que trazia para a gente a falta da política pública, trazia a violação de direito, era pensando nessa perspectiva. Então e aí eu me junto, né? E aí eu começo a me fortalecer a partir de outras redes de movimento, né? Então, Eliette, ela nasce nessa perspectiva da justiça social, justiça ambiental. E em 2004, a gente consegue, a partir de uma pesquisa da Neuza Miranda, da Faculdade de Nutrição, caracterizar o que a gente já dizia. Por que o território de Ilha de Maré tem um número alarmante de câncer? Como que um território que se alimenta a partir das águas, do que se produz, tem um número alarmante de doenças causadas, e a gente dizia, pelo porto, pela Petrobras, pelos esses empreendimentos. Olha que a gente está no coração da Baía de Todos os Santos, mas também a gente está a menos de 1 quilômetro dos maiores complexos industrial do estado da Bahia. A gente está falando de polo petroquímico, que é Camaçari. A gente está falando de Simões Filho, com o Porto de Aratu. A gente está falando da Petrobras no próprio território, mas também no território de São Francisco do Conde, que é menos de 1 quilômetro da comunidade que eu moro, e os poços ali no meu território, toda a comunidade atravessada de duto. E a gente está falando de Madre de Deus, e a gente está falando de Candeias, a gente está falando de menos de 2 quilômetros desses complexos. Então, a gente é bombardeado pela poluição química de todos os lados. E também pensar no sedimento, que é a lama, pensar nas águas, que todo o lixo tóxico dessas empresas ele é lançado na Baía de Todos os Santos. Baía de Aratu, que é uma das filhas da Baía de Todos os Santos, e o Rio São Paulo, que é o rio que todo o dejeto, o lixo e o dejeto do município de Candeias também é lançado, que é de frente com nossa comunidade, e a gente via o número de crianças que já mamava da mãe o leite com chumbo. Que é isso? Como é que se deu a contaminação, inclusive, da sua filha, né? Que a gente citou na abertura, que também foi um dos incentivadores, dos motivadores para você continuar nas pesquisas, nos estudos, sobre essa contaminação. Como é que se deu esse momento na sua vida, né? Como é que isso impactou você? Como é que você se deu conta dessa contaminação? Na década de 2000, a gente teve um crime ambiental causado pelo Porto de Aratu, onde matou inúmeras milhares de peixes. E peixes que não morriam com bomba, como, por exemplo, caramuru, pocomã. São peixes que eles vivem nas pedras, né? E a gente dizia, não é normal que a bomba ela consiga matar tanto pescado e peixes que não têm característica de morrer com bomba. E a gente acabou descobrindo que foi um crime ambiental causado pelo Porto de Aratu. De 2000 para cá, a gente focou na contaminação por metais pesados e na contaminação atmosférica, da qualidade do ar, porque a gente é muito próximo, então muitos cheiros que a gente consegue identificar de qual fábrica mas também cheiros e aqueles poluentes que não cheiram, que são os piores. A comunidade de Ilha de Maré, em especial Bananeiras e Botelho, são uma comunidade que você pode não encontrar na casa um fogão, mas vai encontrar um ventilador, porque as pessoas precisam ter uma ventilação de outro, que não seja o vento normal, porque é muitos cheiros estranhos. Tem que molhar o pano para não sentir
tanta a poluição atmosférica. E muita chuva de alumínio no território. A gente está vivendo a chuva ácida no território de Ilha de Maré. Então, isso em 2000. E de lá a gente veio traçando a estratégia de denunciar as empresas. E aí, logo depois, a Faculdade de Nutrição, ela vem pesquisar no território de Ilha de Maré, e aí foi consultar a gente se a gente topava uma pesquisa com as crianças de Ilha de Maré. 116 crianças, ou 119, não lembro bem. E aí a minha filha foi de uma dessas que ficou no território que eu moro, porque foi uma pesquisa de todo o território de Ilha de Maré, pegando as 11 comunidades. E na minha comunidade, a minha filha foi uma das pesquisadas. A minha filha estava com, acho que, 3 a 4 anos. E aí, em 2007, chega o resultado da pesquisa. Então, a gente já estava traçando em 2004 e 2007, no resultado da pesquisa, a gente configurou que não dava mais para a gente ficar só ali no território de Salvador. E aí a gente vai para Brasília, pensando na perspectiva da Fiocruz, e depois Rio de Janeiro. Daí a gente foi para fora do Brasil, também fazer algumas denúncias. Na Holanda, por exemplo, eu tive em um festival internacional de um documentário que chama No Rio e no Mar, que falava da exploração do petróleo e a consequência do petróleo no território de Ilha de Maré. E depois eu fui isso foi na Anistia Internacional. Aí depois eu fui na ONU em 2018, em Geneve, fazer também a denúncia do racismo ambiental. E aí a gente foi seguindo para outros países, denunciando o racismo ambiental. E aí a gente tem de uma importância dizer, a gente foi na ONU, a gente foi na Anistia Internacional, a gente foi em todos os lugares que a gente poderia denunciar a consequência que a poluição química tem trazido para o território. As pessoas estão sendo mutiladas vivos, né? Porque a gente está falando de um território de produção de alimento que produz nas águas e que produz na terra e que aquele ambiente possa estar contaminado. E aí a gente vai para o estado e o município dizer, tem um caso grave colocado aqui e a gente precisa discutir sobre ele. E aí a minha filha está dentro dessas 116 crianças e para mim era importante denunciar o racismo ambiental a partir da minha vivência. Uhum. E aí essas crianças até hoje não teve um assistencialismo nem do município, nem do estado. Agora que a gente conseguiu dialogar, ao longo desses anos, 2 décadas, denunciando o racismo ambiental, agora que a gente consegue dialogar com a Fiocruz e o Ministério da Saúde para fazer, que era esse o debate que a gente fazia com o município e com o estado, já que vocês negam a pesquisa da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Nutrição, a gente provoca vocês fazer uma outra pesquisa, pensando em pesquisar essas crianças que já foram pesquisadas, mas também pesquisar todo o território. E a gente dizia, a gente não quer só que pesquise o pescado, e nem a lama, e nem a água, a gente quer que pesquise os corpos. E aí sempre teve essa negação de direito. E agora a gente consegue, com a luta social, discutir com o Ministério da Saúde, na pessoa da Nízia Trindade, que é uma companheira nossa, de pensar na perspectiva de trazer para a Ilha de Maré os exames epidemiológicos no território, no ambiente, no pescado e nos corpos negros que tem ali naquele território. E o que traz para a gente a questão da contaminação por metais pesados exatamente é um território que tem o traço da anemia falciforme, né? E essas pessoas que têm o traço da anemia falciforme, ela não pode morar menos de 5, 6 quilômetros raio de distância de empreendimento. A gente está falando de menos de 1 quilômetro do porto de Aratu, do polo petroquímico, que armazena, que exporta todo tipo de material químico da Bahia. A gente está falando desse lugar. Então, a minha luta ela foi muito na trajetória de denunciar a consequência, buscando política pública por justiça, porque a gente está falando de um território petrolífero, um território quilombola, que o governo federal investe na prefeitura, no estado, e a gente está falando dos royalties que a Petrobras paga à prefeitura de Salvador. Era essa discussão que a gente trazia, era esse cenário, e de um cenário de adoecimento, de produtores de alimento. Por exemplo, antes de ir para essa trajetória de vida, eu era pescadora. Eu fazia 3 marés por dia. Eu pegava maré de 4 da manhã e ficava em cima do mar esperando o dia clarear para pescar, 6, 5 e meia.
E aí eu pegava a maré da tarde e depois eu pegava a maré da noite, que é a faxeada, que para mim é uma das artes de pesca maravilhosas. E aí eu convido vocês para faxear comigo. Que chegava 3 horas da manhã, 2 da manhã, para alimentar minha casa e meus filhos. Eu sou mãe de 2 filhos, né? E aí a gente consegue, depois de 2 décadas, debater sobre. Então, em 2012, a gente consegue uma pesquisa pelo Ministério Público Estadual, que na própria pesquisa dizia: quem está ao seu lado é os ventos, que vocês têm uma contaminação maior do que Cubatão, atmosférica. E a gente dizia: meu Deus, quem é que vai nos ajudar, já que o Estado nega, o município nega? Então a gente tem que fazer a luta social. E a gente adentrou em um debate com a Fiocruz, que vem para o território a partir de 2016, se eu não me engano, né, trazendo o programa do PSAT, que é Território Saudável e Sustentável. Hoje eu sou uma bolsista, né, da Fiocruz, discutindo a questão do racismo ambiental. E a gente tem ali, em Ilha de Maré, um território extremamente adoecido. E como é que essas pessoas estão sendo tratadas, já que não contam com nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de assistência por parte de município, nem de Estado? É por conta própria? Onde vocês buscaram essa ajuda? Então, o PSF de Ilha de Maré de 2009, só você ter ideia de tão pouco tempo que o PSF ele chega no território de Ilha de Maré. E aí a gente foi buscar que o território trabalhasse o cumulativo da contaminação por metais pesados e também tratasse as consequências que iriam vir a partir de tanta exposição à química, né? Então a gente consegue, em 2020, na pandemia, como é que eu posso dizer, fortalecer a equipe do PSF, que aí são 2 equipes que tratam as questões quilombolas, essa especificidade de um território pesqueiro e quilombola, trazendo a discussão desses produtores estar com seus corpos lançados nessas águas. A gente avançou nesse sentido de uma assistência no território, mas que não dá conta. A gente está falando de quase 11 mil habitantes. O PSF é em Praia Grande. E agora, em 2023, pra você ter ideia, 2023 a gente consegue um APA, mas que também não consegue dar conta das especificidades da doença do território. A gente aí traz a Fiocruz e a gente consegue debater sobre isso com a Fiocruz, trazendo a política do território saudável e sustentável e a promoção da saúde a partir do pescado, mas a gente precisa de ainda avançar muito para que a gente consiga detectar que toda essa 11 habitantes tem contaminação ou não. Para a gente será muito importante fazer essa pesquisa, porque aí vai dizer se a gente está contaminado ou não, porque precisa tratar sobre. A gente precisa discutir as questões também do pescado. A gente está falando de produtores de alimento e que vendem seus pescados em Salvador. E aí, Salvador tem 46 mil pescadores que vivem exclusivamente da pesca da Baía de Todos os Santos. Essa APA que é violada em nome do desenvolvimento, esse desenvolvimento que ameaça e que mata o território. A gente está falando de um impacto que a gente também vai vivenciar agora com a ponte Salvador-Itaparica, que essa construção vai mexer em sedimentos que está adormecido há mais de 70 anos, vai levantar poluente, vai causar um impacto social, ambiental, econômico para essa população e um impacto também visual na Baía de Todos os Santos. A gente está falando desse território, a gente está falando de uma APA que é violada, de uma APA que, em nome do capital, ele tem violado, suprimindo coroas, suprimindo manguezais, essa fonte de alimento dessas populações, e que a gente se falava de crise climática, a gente está falando de emergência exatamente por conta dessa violação de direito que esses territórios vêm vivenciando, esses guardiões do território vêm vivenciando em nome do capital. Então, toda essa trajetória de vida minha, ela se remete ao racismo ambiental e à consequência do racismo ambiental nos corpos do território de Ilha de Maré e das outras ilhas que tem ali no entorno da Baía de Todos os Santos, que são 3 ilhas. Ilha de Maré é um território quilombola, Ilha de Paramana e Ilha de Bom Jesus, que são as 3 ilhas de Salvador. Mas que nesse quintal aí da Baía de Todos os Santos tem outras ilhotas que também
sofre a consequência do racismo ambiental a partir dessas empresas petrolíferas e dentre outras que tem ali no entorno. Agora, você contando aí dessa luta toda, nos parece uma luta muito árdua e muito sofrida. Muitas vezes, você deve ter tido a sensação de estar dando murro em ponta de faca, como a gente costuma dizer. E eu sei que houve momentos de você precisar, inclusive, deixar o país, né? Sofreu muitas perseguições em função dessa luta que você encampa e que você encara de frente. Sim. Fale um pouco sobre isso, eu tô vendo que você está até emocionada. É isso, porque a gente vivenciou muitas injustiças, assim, né? Eu sou uma mulher que, quando a gente, na comunidade de Porto, resolveu dizer à Petrobras, não dá mais para você não cumprir com sua responsabilidade social. E aí ele dizia assim, você tem que cobrar da prefeitura. A gente vinha para a prefeitura dizia, o royalty cai em uma caixa da prefeitura e que a gente distribui o dinheiro para suburbana. E a gente dizia, o que é que tem na suburbana? E ele dizia, você mora no paraíso. E a gente dizia, como? A gente não mora no paraíso, não. Esse paraíso está ameaçado em nome da exploração de petróleo no território, porque vocês suprimem mangue, vocês arrancam a coroa, você promove fome e miséria. E a gente diz a Petrobras, a partir de hoje você não trabalha mais no território se você não cumprir com sua responsabilidade social. E nós, Mulheres das Águas, a gente fomos ameaçada, processada. Eu tenho 4 processos da Petrobras. Porque eu, junto com essas mulheres, decidi que eles tinham que implementar política de responsabilidade social no território. Por exemplo, eu tenho eu e o meu território, mas especificamente ele usava o meu nome porque para eles é importante marcar uma pessoa. E aí, para você imaginar as narrativas e as violências que a gente vivenciava, de eu um dia estar na minha casa e 7 policiais me entregam a intimação da Petrobras, de 3 biólogos da Petrobras. 7 policiais, como se parecesse fosse uma criminosa. Porque a gente se levantou e disse, vocês vão ter que cumprir com sua responsabilidade social. Enquanto vocês não cumprir, a gente não quer o corpo de vocês aqui, nem as suas estruturas. E aí, em 2016, começa o processo de perseguição política contra mim e as outras mulheres de Ilha de Maré, porque sempre no fronte da luta tá as mulheres, os companheiros também, eles estão junto com a gente, mas as mulheres, ela faz esse enfrentamento mais direto, porque é os filhos nossos que estão em ameaça, é a fome que chega na casa e que nós mulheres estamos vivenciando, é a falta do estudo no território. Tudo que remete à pobreza e à miséria são as mulheres que estão mais nesse fronte. Então, a gente diz, é a gente. E aí eles vêm com toda essa carga de violência política e de processo contra a mim, de jogar carro em cima de mim do outro lado quando eu ia para a feira, de esses processos, e aí dizia assim, se faltar oxigênio nos hospitais de Salvador, a culpa é de Eliete Paraguaçu e seus seguidores, porque não está deixando a gente operar os gases no território. Era essa a narrativa contra mim. E aí a gente... E isso a gente vem seguindo, denunciando, mas em 2020 eu decidi, e aí foi uma decisão coletiva do movimento, eu disse, eu quero entrar em um partido, e um partido que não negocie mangue, que não negocie a vida do meu povo, para eu denunciar o racismo ambiental nas urnas. Mas nesse momento, você estava ainda aqui em Salvador? Ou aí eu estava ainda em Salvador, que você tem que sair daqui. A violência que a Petrobras fazia comigo, eu consegui um projeto de segurança que colocou câmaras na minha casa. E aí esse projeto de segurança me deu a oportunidade de ter câmaras na minha casa, porque eu não tinha condições de comprar. Então, a Colisão Negra, ela que é um movimento também que eu faço parte, a Colisão Negra, ela conseguiu um projeto de segurança pensando na perspectiva de uma câmara de segurança para mim, porque eles já tinham me violentado com tentativa de me atropelar e com várias queixas. Em 2020, quando eu decido ir para o PSOL, que é o meu partido, e eu não tenho dúvida que o caminho que eu segui pelo partido foi o mais acertado, aí vem a política, aí vem a perseguição cotidiana dos empresários da Baía de Todos os Santos, porque o que eu trazia na minha campanha era
o Quilombo das Águas, contra o racismo ambiental, que aí mexeu nos interesses dos empresários da Baía de Todos os Santos, que aí vem a violência com tentativa de assassinato e invasão da minha casa, violência com meus filhos, com minha mãe, com meu pai, comigo, de estar com ácido para jogar em mim, de me bater. Eu tenho várias denúncias com queixa registrada na Defensoria Pública, no Ministério Público Federal e Estadual, na própria delegacia de Peripiri, que é quem comporta a situação das ilhas, e uma perseguição política em 2021, que eu precisei sair, passar um mês fora no Brasil, e depois, na sequência, eu passei 3 meses escondida aqui no litoral da Bahia, para não ser assassinada, porque era ameaça por telefone, aí botava o revólver de 3 balas, eu, Diego e Diana, que são meus filhos, e aí tentaram me assassinar no manguezal, porque eu ainda era pescadora nesse período, né, porque o meu modo de vida sempre foi pescar, e aí eu posso dizer que eu brinco com as meninas na comunidade, que eu digo, eu sou a melhor pescadora, porque consigo 4 quilos em uma maré. Por exemplo, se eu pegar uma maré de 6 e até 10 da manhã, eu consigo 4 quilos de pescado. E eu digo que eu sou expert no que eu faço. E as meninas dizem, não, a melhor sou eu. E aí a gente fica nessa brincadeira, mas pensando na perspectiva de quanto a gente produz, e produzimos muito bem, se não tivesse tanto impacto social ou ambiental na Baía de Todos os Santos. E aí as tentativas de assassinato, elas foram durante 3 vezes, com tocaia, no outro lado de Candeias para me matar, porque eu vinha daqui de Salvador e o caminho era Candeias. E aí a decisão do movimento era deixar um pouco, tirar o meu corpo dessa configuração da violência política, que aí já foi os empresários, né? E também aí eu recebo também outros processos de outras empresas, como a Bahia Terminais, que tirou 7 hectares de manguezal dentro da Baía de Aratu. E a gente foi dizer que não era possível as pescadoras marisqueira e quilombola perder quase 7 hectares de manguezais, onde a gente sabe que é dali que a gente produz o nosso alimento. E ele processa eu e minha companheira por 50 mil reais. E daí para cá a gente não teve mais sossego no território. Então eu tive que sair e tem 2 anos eu fora da minha comunidade. E aí logo após o governo Lula ganhar as eleições de 2022, né? Em 2023, eu saí do território e fui trabalhar em Brasília, no Ministério da Pesca, para me livrar desse confronto. E aí, depois, eu precisei sair do Ministério por conta de forças políticas dentro do Ministério. E aí eu volto para a disputa novamente, denunciando o racismo ambiental, mais uma vez, em Salvador. Vamos fazer essa pausazinha que eu preciso tomar água. Depois de tanta... Ave Maria, essa história é muito braba, muito pesada. E que bom que você tá aí na força, na resistência e chegou no lugar que você chegou. A gente vai beber essa água rapidinho. Beba sua água também aí em casa. É só um tempinho, a gente já volta. Pronto, todo mundo restabelecido, estamos de volta aqui com o nosso Azeviste de hoje, conversando com a Eliette Paraguaçu, esta mulher retada, como a gente diz aqui na Bahia, que enfrenta tudo em prol da sua comunidade, lá de Ilha de Maré. E a gente está conversando, conhecendo um pouco mais dessa história, e a gente volta entendendo como é que se dá efetivamente a sua entrada na política, né? Você falou um pouquinho da sua entrada no partido ao qual você integra, que é o PSOL, mas como é que se deu esse movimento? Em que momento você diz assim, não, agora eu vou por outro caminho, e como é que se foi essa trajetória até você conseguir se eleger esse ano? Eu sou muito de aproveitar as oportunidades que me aparecem. E eu sempre tive muito apoio dos movimentos sociais no estado da Bahia, e também fora. Eu sou uma mulher que eu digo que eu sou uma mulher em rede de movimento, vários movimentos, rede de mulheres negras, coletivo de mulheres negras. A universidade sempre foi parceira do território de Ilha de Maré por conta das pesquisas naquele lugar, uma pesquisa que ajudasse a gente a fortalecer a luta social, de permanecer ali com seu bem viver, que foi roubado em nome do capital. E eu, em 2019, eu decido entrar no PSOL, trazendo referência de uma mulher maravilhosa, que é a Cris Bairros, né?
E aí eu fui dialogar com ela, pensando em qual o movimento que eu entraria, ou qual o partido que eu entraria para denunciar o racismo ambiental nas urnas, para a sociedade de Salvador entender a configuração do que eu estava dizendo, que se falava de justiça ambiental, eu dizia não, é racismo ambiental. Porque o racismo, ele mata, ele tem várias faces. E nessas faces a gente precisa denunciar. E ele é o assassino invisível, que é aquele que mata em massa o nosso povo, porque não tem saneamento básico, não tem água, não tem alimento, não tem educação, não tem saúde. Ele remete a tudo isso. E aí eu digo, eu vou para o PSOL. E aí em 2020 eu saí candidata e foi um boom, que aí começa as perseguições, porque eu trouxe o tema do racismo ambiental, o quilombo das águas, a luta contra o racismo ambiental, e as pessoas embarcaram no chamado das águas, e eu tive 2.394 votos. Era minha primeira eleição, e aí faltando menos de 2 meses quando eu decidi isso, porque a gente teve que fazer avaliação política dentro do movimento, se era importante, se não era, porque isso podia fragilizar ou não fragilizar. E aí a gente decide lançar a candidatura das águas em 2020. E aí de lá para cá a gente entendeu que foi importante fazer aquilo. E aí eu vim trabalhar na assessoria aqui na Câmara, mas aí foi um momento muito difícil da perseguição política, porque eles invadiam minha casa, eu fiquei sitiada 4 meses sem sair dentro de minha casa, porque se eu saísse eu era espancada. E aí acabei dialogando com as Pretas por Salvador e a gente decidiu, porque não tinha como eu conseguir dar conta do trabalho cá, porque eu estava muito sendo violentada ali pela violência política no território. E eu saio candidata também a estadual novamente. Naquele momento tinha uma perspectiva de eu morar fora do Brasil de vez com os meus filhos, porque não dava para o movimento sustentar me protegendo. E aí eu digo, não, vou de novo entrar na candidatura, de novo, a estadual. E aí eu venho com 9.001 votos também, representando os quilombos da Bahia, representando as mulheres pescadoras. E para mim foi muito importante demarcar território, para dizer assim, é possível a gente conseguir esse pleito, porque sempre para a gente foi dito que não era possível, e a minha trajetória de luta era uma trajetória de luta justa, pelo bem viver, pela vida mais digna do nosso povo, pelo direito a ter uma qualidade de vida melhor, pelo direito de ter uma escola no quilombo, pelo direito de ter um PSF que desse conta da situação desse território, por direito a várias violações de direitos que a gente sofria nesses territórios. E aí eu consigo também ficar na suplência, eu fiquei na suplência de vereadora, suplência de deputada, então isso foi fortalecendo aí o campo da luta do movimento de pescador, né? E aí a gente consegue chegar no Ministério Federal, né? Que aí eu vou também pautando as questões do racismo, eu estava em uma coordenação e depois eu comecei a trazer, e naquele momento foi o primeiro seminário de racismo ambiental no Ministério da Pesca. Isso foi importante demarcar a consequência de acho que 13 estados no Brasil que sofrem o racismo ambiental, e pontuando o território da Baía de Todos os Santos e o sul da Bahia, com ali o Porto Sul, das comunidades quilombola e pescadora que tem naquela região. E a gente vem, ao longo desses anos, demarcando a trajetória de vida na luta contra o racismo ambiental e trazendo para a sociedade brasileira a consequência que ele traz para os territórios, que é um processo de morte em massa dessas pessoas. Porque a gente está falando do assassino invisível, né? Que ele não deixa digital. Então, era sobre isso que a campanha das águas, esse corpo político, esse cabelo político, né, trazia representando a massa. Eu digo que eu empresto o meu nome, a minha trajetória de vida e o meu corpo para essa trajetória política de a gente demarcar território dizendo que o racismo mata, ele é cruel, ele é perverso, ele tem trazido para o território pesqueiro quilombola
consequência gravíssima, onde a gente não pode velar os corpos dos nossos, porque os médicos não permitem abrir o caixão. A gente está falando desse território, que é aqui, em Ilha de Maré, aqui do ladinho, na Baía de Todos os Santos. É dele que a gente está falando, é do meu lugar, é do meu lugar de fala. Esse é o meu lugar de fala. Né? E dizendo que nesses territórios que o racismo ambiental opera, tem pobreza, tem fome, tem miséria, e que no Brasil, e eu vou falar da Bahia, eles enriquecem em cima de nossas dores, em cima da nossa miséria. E a gente não vai admitir, não fazer o que a gente sabe fazer, que é lutar contra tudo isso e dizer que a gente quer o nosso bem viver. E a política, o chamado das águas, ele convida a sociedade a debater sobre a crise e as emergências climáticas, dizer que esses guardiões dos territórios, eles estão em uma situação muito difícil de violência mesmo, política, de violência política mesmo, mas que não dá mais para achar que só quem vai defender o meio ambiente são esses territórios. A sociedade precisa embarcar, mergulhar na defesa do bem viver, que é ter uma qualidade de vida mais digna, a partir de pensar que o ambiente ele consegue viver tranquilamente sem nós, mas a gente não consegue viver sem ele. Pois é, e 8.479 pessoas entenderam esse chamado, embarcou, votaram mergulhou. em você e te elegeram para a Câmara Municipal de Salvador. Sim. Fale um pouquinho, né, como é que foi essa campanha, como é que você priorizou, onde você esteve, como é que você... Enfim, a gente sabe que os recursos não chegam da forma que a gente gostaria, de forma igualitária para todos os candidatos, enfim, tem todas essas questões. Como é que foi o processo da sua campanha e se você esperava esse número tão expressivo de votos? O processo da campanha ele foi lindo. Primeiro é dizer que a gente já começou a violência política na pré-campanha. O Jornal à Tarde, ele tem essa função de, o tempo todo, querer me levar para um lugar de mulher. Como é que eu posso dizer? Eles me hostilizam. Inclusive, a rede de TV aqui da Bahia está a serviço dos empresários. O Jornal à Tarde é um que toda segunda-feira, sempre segunda-feira, ele roda uma matéria para dizer que eu sou criminosa, para dizer que eu sou mão ligeira. Na matéria é o Carrasco. O Carrasco tem esse papel de o tempo todo querer me criminalizar, me chamar de criminosa, disso ou de outra coisa. Dizer que eu faço uma política errada, porque eu denuncio o racismo ambiental, inclusive das empresas que ficam ali degradando, suprimindo coroa, mangue, e trazendo as consequências de contaminação. Eles começou muito fake sobre mim. No último dia, no sábado, dia 5 de outubro, eles lançaram um fake dizendo que a Polícia Federal foi em minha casa e me prendeu. Sábado. E aí a comunidade em desespero, achando que aquilo era real. E aí, semana passada, acho que na última terça-feira, o Carrasco ele lançou uma matéria dizendo que a Câmara Municipal de Salvador, ela fortaleceu a esquerda, mas que tinha ali a Eliette Paraguaçu, a mão ligeira. É desse jeito que me trata, é um racismo e uma violência contra o meu corpo o tempo todo e contra a minha imagem, né? E aí eles conseguem cooptar lideranças vizinha minha para me violentar fisicamente, né? E começar a implementar uma política num território, inventando coisas que as Mulheres das Águas, ela recebe recurso da própria empresa deles, e que a gente somos estelionatária. Inclusive, eu ganhei uma ação contra o Bocão, que ele me chamou de liderança. Aí ele deu um nome ali, dizendo que era a liderança e tal, e a gente entrou com ação e a gente ganhou. E tem outros que a gente também entrou com ação, já está na reta final, e outros que o Ministério Público Federal não consegue encontrar em casa, que se esconde, corre, se esconde no mangue, se esconde no mato para não receber as intimações, que é a mais violenta, são essas pessoas mais violentas, mas que o Ministério tem aí tentado judicializar essas pessoas, e até fogem, se escondem
para não receber as intimações das entrevistas que dão nessas televisão, me acusando e me difamando. Então, tem várias ações, desde a pré-campanha foi muita violência política, muito fake, né? E a gente tem aí o campo político do movimento dos pescadores. Assim, as universidades sempre entenderam o chamado das águas, embarcaram e mergulharam com a gente. As comunidades aqui na cidade de Salvador, é importante dizer que a minha luta, ela não só é das ilhas da Baía de Todos os Santos, é uma luta nacional, é uma luta mundial. Inclusive, a gente tem um documentário que chama Mulheres das Águas, que eu sou uma das mulheres que narra todo o documentário. A gente já chegou em vários países denunciando racismo ambiental. A gente tem vários documentários, é bom vocês assistir. Mulheres das Águas, Assassino Invisível / Lixo Industrial, chega a níveis mortais em Ilha de Maré. Foi forma que a gente teve de denunciar o racismo ambiental a partir do audiovisual. Então, a campanha das águas, ela chegou em Salvador e ela demarcou território desde 2020. Então, a gente tem um partido que representa a massa ambientalista também, e a gente tem aí a galera que entenderam que se faz necessário a gente discutir uma candidata ambientalista, de fato, que não é aquela ambientalista que fica nos seus gabinetes e no seu campo político debatendo ambiente sem viver as causas. Eu vivo o racismo ambiental. Eu sei a consequência do racismo ambiental. Eu sou uma mulher legítima a falar dele, porque eu vivencio e o meu território vivencia. A fome e a miséria, as doenças causadas pelo impacto social e ambiental que causam essas empresas. Então, a sociedade entendeu que eu era uma pessoa legítima a falar sobre o ambiente, legítima quilombola, marisqueira, que tem uma luta de mais de 26 anos, que não era uma falácia, porque a tarde resolveu dizer que eu era uma mentirosa. Então, as pessoas me acompanham há mais de 20 anos nessa trajetória de vida por justiça, pelo direito à vida, pelo direito à educação, pelo direito a se alimentar de qualidade, a saber do que é que a gente está se alimentando. A gente conseguiu avançar bastante no território de Ilha de Maré, a gente conseguiu levar a universidade para o mangue. Hoje, em Ilha de Maré, a gente tem vários alunos, a Prefeitura Municipal de Salvador, na Secretaria de Reparação, a gente conseguiu garantir 2 casas quilombola para o território de Ilha de Maré. Os alunos quilombola de Ilha de Maré estão aqui em Salvador, estudando com a casa garantida a partir da Secretaria de Reparação. A gente conseguiu levar para a Ilha de Maré uma educação diferenciada a partir dessas especificidades. A gente garantiu, na luta social, que tivesse uma PA judicializada, porque a luta faz com que a gente judicialize o município para fazer, porque não é possível receber royalties e não reinvestir para o território. Não é possível, toda a cestaria da cidade de Salvador é feita na comunidade Praia Grande, em Ilha de Maré, que é um território extremamente cultural. Não é possível que as rendas de birro de Ilha de Maré ela chegue na cidade e essas mulheres elas sejam invisibilizadas. Não é possível que na cidade de Salvador tem 46 mil pescadores registrados e aqueles que não é, que Salvador é a cidade que come marisco e essas pessoas não têm uma política assistencialista nesse município para esses territórios. Não é possível a gente ficar inércia a tudo isso, essas violações que a gente vivencia no território. Então, o chamado das águas é pela uma cidade mais justa. É pelo bem viver, é discutir o saneamento básico. O saneamento básico ele é o pivô das doenças coletivas. A cidade de Salvador, todo o esgoto da cidade de Salvador é lançado na Baía de Todos os Santos, que tem 46 mil pescadores que produzem ali. Não é possível a gente não dizer sobre isso, não falar sobre as violências que a gente sofre. Então, a Câmara Municipal de Salvador é o lugar para a gente discutir a saúde coletiva dessa população, para a gente discutir o bem viver dessas comunidades guardiões desses territórios e dessa cidade que está aqui também vivendo as mesmas consequências. Não é só Ilha de Maré que vive o racismo ambiental. Não é Ilha de Maré, Bom Jesus e Paramana só que vive o racismo ambiental. A cidade de Salvador vive o racismo ambiental. Quando falta o médico nos PSF,
As pessoas estão morrendo na fila de regulação. Quando esses bairros periféricos não têm o saneamento e nem a água potável. Então, para a gente é importante dizer que na campanha das águas a gente quer pautar o saneamento básico, a gente quer pautar a água potável como um bem viver da humanidade. A gente quer discutir escola, a gente quer discutir os quilombos, 16 mil quilombolas aqui na cidade de Salvador, a maioria está em Ilha de Maré. A gente quer discutir a anemia falciforme nesse território. O território de Ilha de Maré é o lugar que tem mais anemia falciforme. A gente quer discutir em Salvador os albinos, que no território de Ilha de Maré, o maior número de albinos na cidade de Salvador está lá no meu território. A Baía de Todos os Santos é a baía mais navegável do mundo. Não é possível que não enxergue esses pescadores nesse território das águas. A gente quer discutir a lei de pesca no município. A gente quer discutir a lei quilombola, as especificidades desse povo. Sabe? A campanha das águas tem esse retrato, essa lente que a gente quer que a cidade de Salvador entenda que tem essas especificidades. Muito bem, a gente já está perto do horário, né? Porque a gente já avançou um bocadinho, mas eu quero saber o seguinte, em relação a toda essa discussão, em relação a todas essas suas vivências, você está preparada para os embates que certamente serão travados na Câmara de Vereadores? Por que eu te pergunto isso? Porque, assim como você disse, né, além de travar uma briga contra esse racismo ambiental em Ilha de Maré, você também irá travar embates importantes na luta contra o racismo ambiental aqui em Salvador. E a gente sabe que tem muitos interesses imobiliários, muitos empresários que também acabam explorando o solo da nossa cidade. Então, como é que está a sua preparação para esses embates lá dentro da Câmara? Então, a gente tem uma perspectiva de aquilombar a Câmara Municipal de Salvador, entendendo a necessidade de construir políticas públicas assistencialistas para esses territórios, buscando entender essas especificidades, tentando garantir que esses royalties ele volte para o território e a gente consiga entender, fazendo as escutas nos territórios, entendendo as especificidades, as ausências que ali tem, e aí eu não estou falando só das ilhas, estou falando da própria cidade, né? Salvador tem o quilombo, vários quilombos. A gente entende que a gente vai precisar fazer a colisão dentro da Câmara, né? A gente tem uma bancada menor, mas é uma bancada que conhece, que vive a ausência da política pública nesses bairros, e nesses bairros periféricos em especial. E a nossa perspectiva de aquilombar a Câmara é nesse sentido, de garantir política pública de vida para a sociedade. O nosso interesse, esse corpo político que vai estar na Câmara, é para garantir que a nossa gente tenha um bem viver garantido, que tenha uma alimentação, que tenha creche. As comunidades das ilhas não têm creche. A gente vai pescar e os nossos filhos, ou ele fica sozinho em casa, que acontece várias vezes o acidente doméstico, caso de crianças que morreram afogadas porque enquanto a mãe estava trabalhando, ele foi tomar banho e morreu afogado. Caso de criança que resolveram fazer muqueca de baiacu e acabou morrendo. A gente está falando desse território que a gente quer que a política pública ela chegue. E com direitos. Porque a gente somos sujeito de direito. Não dá mais para a gente viver em uma violação de direito há décadas, 525 anos de violação de direito. É a primeira vez que na história de Salvador elege uma marisqueira quilombola. Isso é grave. Isso é grave. É importante dizer que eu estou feliz, porque eu consegui, junto com essa turma de mulheres e de movimento, me eleger, mas isso é grave. Isso é muito grave e a gente precisa debater sobre isso. Como é que a gente consegue adentrar nesse espaço que decide se a gente vive ou se a gente morre? Como que a gente consegue adentrar nesse espaço? Então, a gente quer aquilombar a Câmara, entendendo que as pessoas têm direito à vida. Tem o direito à vida mais digna, né? Que tem o direito ao bem viver. Quando a gente fala de aquilombar e bem viver, é esse direito de a gente conseguir transitar na cidade de Salvador, porque tem mulheres em Ilha de Maré, é impressionante isso, que elas não vêm buscar o seu dinheiro dos seus trabalhos, porque ela diz que não gosta de vir na cidade. Elas não se sentem à vontade de estar na cidade, ela diz que tem medo de andar na cidade. Então, a gente quer buscar uma cidade onde as pessoas não tenham medo de transitar. A gente quer buscar uma cidade onde o transporte público ele seja um transporte público digno para que as mulheres não tenham medo de andar na rua. Que a violência contra as mulheres ela não avance cada vez mais, não cresça cada vez mais. A gente quer
que a mobilidade da cidade de Salvador ela seja uma mobilidade saudável para as pessoas. Que as pessoas tenham direito à água potável, que as pessoas tenham direito à alimentação. Salvador é a cidade da fome. E eu já tive esse sentimento de fome. E não é saudável ter esse sentimento de fome. Então a gente está falando disso, de uma vida mais digna nessa cidade que é mais negra fora de África. É a cidade que só tem... a cidade de Salvador é uma cidade mãe. É uma cidade das águas. É uma cidade preta. A cidade de mulheres. E não é possível. Você vê que na pesquisa de 2022 ou 2023, Salvador é a cidade que tem mais mulheres. E não é possível que essas mulheres se sintam violentadas todos os dias porque pisam na rua da cidade. Então é sobre isso que a gente quer discutir na Câmara, na cidade do bem viver. Entendendo que o povo preto tem direito a essa cidade. E foi nós que construímos. E não tem direito de ir e vir. Então, assim, se as pessoas que estão na Câmara não entenderem o que é que a gente está propondo, eu não vou entender qual é o sentido da Câmara se não é trazer uma vida mais digna para as pessoas. Né? Ó, infelizmente, essa conversa tem que terminar, mas por mim a gente ficaria aqui durante muito tempo ainda conhecendo mais e trazendo ainda mais projetos, propostas de Eliette Paraguaçu, mas haverá mais tempo para a gente conhecer seus projetos, falar sobre suas ideias. Foi um prazer, uma grande honra te receber aqui. Que massa. O espaço é todo seu. Obrigada. Muito obrigada e faça um excelente mandato, viu? Ai, obrigada, gente. Eu queria dizer que a gente precisa embarcar, mergulhar e se apaixonar no chamado das águas. Entender que se faz necessário a gente fazer uma política do bem viver nessa cidade. Axé. Aí, axé. Viva nós e viva as águas. Viva as águas! Vamos ficando por aqui com as revistas de hoje. Nos acompanha aí nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram, viu? Procure. E também no YouTube, TV e Rádio Câmara de Salvador. Você pode acompanhar nossa programação a todo instante. O programa fica lá registrado, salvo. Você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos, tá certo? Um grande beijo a todos. Segunda que vem tem mais.